Então, meu querido, minha querida creator, né, chegou a hora agora de tu ver todas as métricas que o creator precisa saber. E por que que eu digo que o creator, eu digo mas eu tô falando assim de todos os creators precisam ter em mente, e eu tava falando aqui com o pessoal do ao vivo, que essa ideia de conteúdo veio deste documento que da empresa do MrBeast, que é o maior influenciador do mundo, eu vou dizer, o maior youtuber do mundo. E ele explica como a empresa tem mentalidade de criar bons conteúdos. E aí aqui ele vai trabalhar o seguinte, gente, ele vai falar, olha, tu precisa, todo mundo que entra na empresa, que é uma empresa de mais de 100 pessoas, precisa saber três métricas importantíssimas que vão influenciar e vão ser citadas por todos os funcionários, desde o mais nível mais básico até do nível mais alto, estratégico, como for. No caso, ele vai citar três aqui, que é a taxa de cliques e a duração média de visualizações e a porcentagem. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, senão não vou me aprofundar. Mas o que eu quero dizer é, todo creator precisa ter a ideia de que os resultados do seu conteúdo podem ser visualizados por métricas. Métricas são basicamente formas da gente acompanhar o desempenho. Por isso que quando a gente fala de economia política, a gente trata tanto de números. Qualquer número que represente algo é uma forma da gente analisar aquele algo. Então, quando a gente precisa analisar um conteúdo, a gente pode, inclusive, é um exercício muito legal, tu analisar somente números de um conteúdo e tentar, eu não vou dizer prever, mas visualizar qual é o conteúdo. Porque se a gente começa a ver, por exemplo, putz, tem uma visualização muito alta, mas uma taxa de engajamento não tão boa, mas tem uma duração muito curta. Então é um vídeo com muita visualização, uma taxa de engajamento mais ou menos, e ele é muito curto, é muito provável que ele é muito... as pessoas assistem em média 30 segundos. É provável que seja um vídeo de no máximo, eu diria no máximo, pensando agora em YouTube Shorts, 50 segundos, né? E uma retenção boa ainda. Então assim, a gente consegue visualizar e diagnosticar problemas no conteúdo quando a gente tem um entendimento maior. No futuro, eu vou fazer aqui também a gente olhar para cada plataforma. Eu vou abrir o Analytics e a gente vai conversar. Já tem no canal, quem quiser assistir na playlist, um curso de YouTube Analytics. Ele é um curso rapidinho, acho que demora 15, 20 minutos. Tu vai conseguir ali ter uma ideia bem ampla. Aqui eu selecionei métricas que todo creator precisa saber, porque elas vão ser utilizadas em várias plataformas e elas vão te ajudar a entender, e até mesmo quem trabalha no mercado vão utilizar essas métricas aqui. Então, vamos lá, eu trouxe literalmente 21 métricas pra gente falar, tá? Então vamos começar com a mais básica, que é visualizações, o número de vezes que o conteúdo foi assistido, e ele é interessante, gente, que ele é diferente do alcance, né? Então, o alcance, ele é o número de contas de pessoas únicas que viram. Então, tu pode ter 100 mil visualizações, mas o teu alcance foi de 90 mil. Porque essas outras 10 mil visualizações vieram de pessoas que assistiram o vídeo 2 vezes, ou às vezes assistiram uma parte de manhã e voltaram para assistir de noite, são 2 visualizações. Então ela é diferente do alcance. Quando a gente fala o alcance, ele realmente é um número que muitas vezes marcas dentro do negócio de criação de conteúdo vai ser mais importante que visualizações. Afinal, nada importa de visualizações se tu não impacta e alcança essas pessoas. Então, quantas pessoas tu alcançou essa semana? É por isso que o Instagram, ele vai lá e ele diz assim na tela inicial: você alcançou X mil contas essa semana. Mesmo que tu tenha mais visualizações, mas a ideia para te metrificar a tua performance é melhor olhar pelo alcance do que pelas visualizações. Isso de forma geral. Calma, que tudo aqui começa a ficar no depende. Impressões é o total de vezes que seu conteúdo foi exibido, mesmo que repetido pela mesma pessoa. Lembrando que é muito parecido com visualizações, mas é que a gente tende a utilizar impressões, por exemplo. No Instagram, para conteúdos estáticos, a gente utiliza mais impressões, enquanto visualizações para vídeos, ponto. Então, já no YouTube, quando a gente considera impressões, a gente está considerando toda vez que o teu vídeo, vou abrir aqui o YouTube, por exemplo, eu abri aqui o vídeo, uma aba no YouTube. Todos esses vídeos aqui ganharam 1 de impressão, entenderam? Então, agora, se eu abrir esse vídeo, eu vou clicar aqui, por exemplo, eu vou dar uma visualização. E eu vou ser considerado como uma pessoa impactada, uma conta alcançada. Então, olha como elas são parecidas, mas são diferentes. Então, tudo tu pode considerar para, por exemplo, um vídeo de música. Tu vai ter muito mais visualizações e impressões do que alcance. Por quê? Porque o padrão de consumo de música é tu assistir várias vezes.
Pô, tu assiste às vezes de manhã, tu quer escutar uma música, aí de tarde tu quer escutar ela de novo, aí às vezes tu quer escutar 3, 4 vezes seguidas. Então é bem diferente para cada formato, cada padrão de conteúdo. Bem diferente, né, gente? Começa, eu sei, mas aqui não é o foco tentar entender cada uma delas, porque depois a gente vai falar como se aplica cada uma delas, é mais conhecer. Então tu tem que entender o que é visualização, o que é alcance, o que é impressões e agora o que é tempo de retenção. O tempo de retenção eu coloquei como tempo porque hoje o mais importante, lembra que a gente está competindo quando faz conteúdo com qualquer outra forma de entretenimento ou que qualquer outro concorrente que faça o usuário deixar de assistir o teu vídeo para fazer algo. Então, por exemplo, quando eu publico um conteúdo, eu estou concorrendo com esse livro aqui do Krenak, por exemplo. Porque o livro do Krenak quer que eu passe, vamos supor, aqui é um livro curtinho de 105 páginas, ele quer que eu passe 3 horas lendo esse vídeo. Lendo esse vídeo. Ele quer que eu passe 3 horas lendo esse conteúdo aqui. Se eu tô 3 horas lendo esse conteúdo, essas 3 horas eu não passo vendo o vídeo. Então eles já estão concorrendo pelo quê? Pela minha atenção. Se eu terminar de ler esse livro, ele teve uma retenção da minha atenção, vamos supor, pelas 3 horas que eu demorei para ele acabar. Agora, se eu li metade dele, eu tenho 1h30. Isso funciona para vídeos também. Então, quando tu vai lá e assiste um vídeo de 10 minutos, tu tem um tempo de retenção que se baseia em 10 minutos. E por que eu digo tempo de retenção? Porque existem algumas formas da gente olhar para esse tempo de retenção. Existe existe como olhar para ele em minutos, né? Então foi como eu te trouxe aqui de passar 3 horas, no caso passando para minutos, né? Então seria 180 minutos. Ou tu pode ir também olhar na proporção. Por exemplo, se um vídeo tem 20 minutos, eu assisti 10 minutos desse vídeo, qual a retenção, a proporção da retenção? 50%, porque eu assisti 50% daquele conteúdo. A grande questão é, a retenção hoje é a palavra-chave para a criação de todos e qualquer conteúdo. Tu vai fazer um conteúdo em carrossel para o Instagram. A função e objetivo daquele conteúdo é manter o usuário dentro do Instagram. Se tu conseguir fazer com que a tua audiência fique assistindo, lendo o teu conteúdo até o final, ele vai ter uma boa retenção, um bom tempo de retenção. O algoritmo vai entender que é um conteúdo que mantém os usuários assistindo e vai entregar este conteúdo para mais pessoas. Então, o tempo de retenção hoje é uma das principais métricas. E é, inclusive, as métricas que eu comecei falando aqui. Que o MrBeast vai colocar como do YouTube essas duas métricas como as principais. Quer dizer, da 3, tá? A próxima que eu vou falar, mas ele coloca assim, a visualização dessa métrica como 2 das 3 principais. Então ele vai colocar o CTR, que é ali embaixo, vai colocar a retenção média em tempo, então quantos minutos e segundos a pessoa passa assistindo, e a visualização em porcentagem também. Por que isso? Para te poder comparar os teus conteúdos e eles têm resultados diferentes. Por exemplo, vale mais a pena tu fazer um conteúdo de 15 minutos que a pessoa assiste até os 5 ou fazer um conteúdo de 7 que a pessoa assista até os 3. Entende como já fica um pouco confuso? Porque por mais que a proporção da pessoa tenha sido maior, ela passou menos tempo assistindo. Então talvez o resultado não seja tão bom. Eu sei que fica técnico, eu sei. A ideia não é tu entender tudo, é a forma de calcular essas métricas. É entender quais são os padrões do teu conteúdo e como melhorar elas. Tá? Então, por exemplo, o tempo de retenção no vídeo de YouTube, ele tem que ser, para ter muito sucesso, acima de 50%. Isso é difícil, gente. Os meus vídeos hoje do Papo de Creator giram em torno de 20, 30, entenderam? Então, isso varia bastante, é um desafio. Como melhorar o tempo de retenção? Melhorando o conteúdo. Isso às vezes pode ser com melhores informações, pode ser com uma edição melhor, mas principalmente, tá? O que faz aumentar a tua retenção é teu storytelling, a capacidade de tu conseguir contar uma história e desenvolver essa história ao longo do teu conteúdo. Mas calma que isso vai ter que ter outra aula só pra gente falar disso. Seguindo agora para taxa de cliques, essa aqui é uma que funciona mais em algumas plataformas como o YouTube, tá? Então, que nem eu falei ali, aqui a gente está no YouTube, certo? Todos eles foram considerados uma impressão, eles apareceram para mim uma vez. Se eu clicar em algum desses vídeos aqui, por exemplo, eu vou clicar nesse aqui de surf,
eu dei um clique para ele, mas eu não dei um clique para os outros, certo? Então, a proporção de pessoas que ao receber o meu vídeo como sugerido e clicaram é a taxa de clique. Agora, vocês concordam que a diferença entre um vídeo de 1 milhão de visualizações e um que tem 100 mil pode ser somente a taxa de clique? Por quê? Para aquele vídeo ter 1 milhão de visualizações, 1 milhão de pessoas tiveram que clicar para assistir aquele vídeo. O que fez essas pessoas clicarem? Nesse caso aqui, por exemplo, foram as miniaturas, né? Foram as miniaturas personalizadas e o título. Né? Então eu vi aqui, fiquei interessado, ó, por aqui, isso aqui é uma matéria de um campeonato de videogame. Pô, fiquei interessado aqui que o cara mandou um recado para um jogador brasileiro. Vou clicar. Ou não fiquei interessado. Então essa é a taxa de clique. Ela é calculada assim, quantas pessoas ao receber o teu conteúdo clicaram para assistir o teu conteúdo. E essa, gente, é, na minha opinião, a principal métrica que tu, como criador de conteúdo no YouTube, precisa focar. Por quê? Se tu conseguir que as pessoas cliquem no teu vídeo e depois elas entrem e não gostem tanto do teu conteúdo, isso, a tua evolução como criador vai melhorar. Agora, tu pode fazer um melhor conteúdo, sério, que é aquela história que eu falei. Hoje, se por exemplo Star Wars é postado no YouTube e tem uma taxa de cliques ruim, ele não ia ter mais que 100, mais que 15, mais que 20 visualizações. Então, para vocês terem ideia, a taxa de cliques, na minha opinião, o que influencia a taxa de clique no YouTube é a miniatura e o título devem ser um dos maiores focos de todos os creators em melhorar. Engajamento total, aqui agora começa a ficar um pouco mais fácil, é a soma. Você vai pegar todas as possibilidades de engajamento dentro daquela plataforma e somar. Então, se teve lá 15 likes, 5 comentários e 5 compartilhamentos, a tua taxa de engajamento é 25, porque tu somou 15 mais 5 mais 5. E aí tu tem o engajamento total. Mas tu concorda que é, às vezes, melhor do que olhar para o engajamento total é olhar a taxa de engajamento, porque aí tu pode comparar, porque se um conteúdo teve mais visualizações, mas não teve proporcionalmente um aumento de engajamento, a taxa de engajamento diminuiu. Então tu vai pegar todos os engajamentos e fazer uma relação com o número de visualizações. Bom, compartilhamentos eu acho que é evidente, eu coloquei aqui porque isso aqui é uma das métricas principais do Instagram atualmente, tá? Tu tem que fazer um conteúdo que queira ser compartilhado. Tem diferença em conteúdo que quer ser compartilhado na DM, daquele conteúdo que quer ser compartilhado nos stories, então sempre tenha isso em mente. Trouxe as de curtidas e reações, porque, gente, isso aqui podem ser métricas para te avaliar um conteúdo. Tem conteúdos que têm objetivo de serem compartilhados, tem conteúdos que têm objetivos de engajamento de like, tá? Então tu vai pedir um like, tu vai falar que, olha só, dá teu engajamento aqui, é um gostei, e por aí vai. Ou vai ter engajamento que, por exemplo, conteúdos que são de conversão através dos comentários no Instagram, que é aquele caso que tu fala, comenta banana que eu vou te enviar o link lá na DM. Tu vai olhar quantos comentários teve. Então é uma métrica muito importante para entender o teu resultado na questão dessa estratégia de conversão. Aqui a gente tem o tempo médio de visualização, average, que nem eu falei aqui em cima, de retenção, mas em tempo. Tá? Esse aqui também aparece muito com essas nomenclaturas, tá? Eu coloquei aqui separado para a gente ter ideia que, dependendo da plataforma, ela vai colocar assim. Outra vai colocar como retenção. Tá? Isso acaba sendo um pouco confuso, mas depois que tu entende, olhando para o dado que ela te apresenta, fica mais fácil de entender. Taxa de conversão também é mais fácil de... É tranquilo de... fiz bagunça aqui, gente. Peraí, deixa eu dar um Ctrl Z. Ctrl Z, aí. Taxa de conversão é mais simples, é em relação àquela... basicamente a conversão que tu tem. Então a pessoa assistiu um conteúdo, né? Tu quer que ela converta para por exemplo, pode ser para um comentário, mas idealmente é uma decisão mais complexa. Por exemplo, no YouTube, uma taxa de conversão de inscritos. Quantas pessoas a cada 100 que assistem teu conteúdo se inscrevem no teu canal? Isso é uma taxa de conversão. A gente também pode falar uma taxa de conversão para pessoas que, eu estou fazendo uma propaganda no meu conteúdo para um patrocinador. Quantas pessoas que assistem meu conteúdo acessam a página desse patrocinador? Isso é uma taxa de conversão. Visualizações únicas. Esse aqui também é bem legal, tá? Quantas vezes ele é muito parecido com contas alcançadas, tá? Mas não necessariamente ele é a mesma coisa. Porque, cadê? Aqui. Porque ele pode representar...
Como é que a gente. O que eu botaria desse aqui? Esse aqui é principalmente no Instagram, tá? Que utiliza isso aqui, porque no Instagram acaba tendo a gente voltar em conteúdos, por exemplo, salvos e tudo mais. Ele acaba apresentando muito como visualizações únicas. Eu diria que ele pode ser bem comparado com o que a gente tá falando aqui de contas alcançadas que vai ter no. Ó, o reach aqui de alcance, tá? Que vai ter no YouTube. Então meio que fica nesse sentido aqui, meio amplo, eu diria pra vocês, mas tenham em mente esses nomes, tá? Porque os nomes, eles às vezes acabam mudando de plataforma, de nome para plataforma, e algumas escolhem não traduzir. O Pinterest tinha uma ferramenta para te olhar as analytics e era tudo em inglês. Taxa de retorno. Esse aqui é bem legal quando tu pensa em conteúdos longos no YouTube. Tem um dado no YouTube que eu nunca sei se vocês já viram, que é assim, quanto da tua audiência, quantas visualizações, qual a porcentagem de uma determinada visualização, então tu teve 100 mil visualizações, dessas 100 mil visualizações que viram teu conteúdo, quantas eram de inscritos e quantas eram de pessoas não inscritas no teu canal. Isso é muito interessante porque o YouTube, ele propriamente, eu tô abrindo aqui a Analytics pra gente ver, ele quer muito trabalhar essa conversão, tá? Quer ver, ó, espectadores em vários formatos, cadê? Como os espectadores encontram você, tô tentando só mostrar aqui pra vocês no YouTube direto. Tá, dá pra gente ter uma ideia de como utilizar essa taxa de retorno aqui, ó, tá? Vocês conseguem ver? Tô mostrando? Tá aqui, né? Ó, aqui, pessoas que assistem shorts, ambos ou somente vídeos. Repara como no meu canal, atualmente, 94% das pessoas assistem somente shorts. Então, elas não retornam necessariamente, claro que aqui não é exatamente esse dado, mas elas não retornam para assistir. O YouTube nos colocar isso aqui, gente, ele quer nos ajudar a diagnosticar que a gente precisa melhorar essa taxa de retorno dos inscritos ao nosso conteúdo. Mas isso é uma dificuldade de vídeo curto, tá? Que nem a gente sempre fala, as pessoas nos vídeos curtos acabam recebendo muitos conteúdos. Então, novos seguidores são os propriamente novos seguidores, é importante tu acompanhar, mas isso aqui de forma alguma é uma métrica de desempenho de algum conteúdo, tá? Isso aqui tu pode acompanhar o desenvolvimento do teu perfil a longo prazo, uma estratégia nova que tu adotou, mas não vai identificar se o teu conteúdo tá indo bem ou não. Chegando mais aqui, avançando, a gente tem o desempenho por hora. Esse aqui é bem legal. É ele que é calculado aqui, ó, quando a gente vem, ó, cadê? Ele calcula aqui assim, cadê? É aqui, ele calcula mais ou menos quantas visualizações teve na última hora. Ah, tem uma ferramenta bem legal que vocês vão gostar, que é essa aqui, ó. O Video IQ, que é uma extensão para YouTube. É esse aqui, ó, deixa ele tá carregando, pera aí. Fica aqui em cima. Ele nos mostra, tá vendo aqui que ele tem, ó, 2.4K de visualizações por hora. Por que isso é bom? Porque se tem um conteúdo que ele está em rápido crescimento, tu percebe que ele vai ter muitas novas visualizações por hora. Mas tu também vai conseguir diagnosticar se essas visualizações começam a cair. E aí isso é muito bom para te comparar desempenho de vídeos que são diferentes. Porque daí tu consegue ter, olha, naquele mesmo período de tempo, pode ser, por exemplo, pode olhar, depois que eu publiquei o conteúdo, esse YouTube adora. 1 hora depois que tu publicou o conteúdo, quantas visualizações tu teve? Teve 15. Ele vai comparar com os outros vídeos que tu publica e vai olhar para aquele tempo. Olha, geralmente quando tu publica um vídeo, em até 1 hora ele tem 20, então tu tá um pouco abaixo. Ou ele tem 10, tu tá um pouco acima. Isso são as visualizações por hora. Agora, por que eu deixei a origem de tráfego vazio aqui? Tá? Porque a origem do tráfego, gente, ele merece por si só uma aula inteira no YouTube. Tá? Se a gente for olhar aqui, ele é uma das abas mais importantes, que é essa aqui, ó. Tá carregando aqui? Aqui. Como os espectadores encontram você? Origem do tráfego. Da onde vem a tua visualização? Por que isso importa tanto? Porque a tua estratégia de aquisição de audiência precisa ser representada nos resultados de origem do tráfego. Se eu faço um conteúdo que ele precisa ser encontrado por busca, a origem do meu tráfego tem que ser por busca. Se eu faço um conteúdo que ele quer receber visualizações por compartilhamentos no WhatsApp, onde é que tem que ser minha origem do tráfego? Do WhatsApp. Se eu faço conteúdos que querem receber visualizações por sugeridos no YouTube, origem do tráfego, sugeridos do YouTube. Então isso é muito importante, tá? E aí eu vou te dizer, canais pequenos, a recomendação é origem do tráfego principal. Ou tu faz thumbnail e títulos muito bons, ou a principal e mais fácil forma de crescer é por origem do tráfego ser pesquisa no YouTube. Então isso acho que é pra ti mesmo, né, Márcio? Eu comentei que tu poderia fazer conteúdos que as pessoas pesquisam. Então, né, a Márcia é professora de história. O que as pessoas pesquisam sobre história no YouTube? Porque sempre quando a pessoa pesquisa, ela tá deixando claro que ela tem uma demanda por consumir aquele conteúdo. E, claro, existem estratégias para ti ser o vídeo que aparece para essas pessoas quando elas pesquisam.
E é isso que a gente fala de otimização para motores de busca, né? O SEO, que a gente já falou aqui algumas vezes, que é adaptar o teu conteúdo, o que tu publica, para aparecer para essas pessoas. Agora sim, a gente tem a taxa de bounce. Essa aqui acaba sendo mais utilizada em site, tá? Então até que eu coloquei como visitantes, mas isso aqui é principalmente para gráfico de retenção. Por quê? Isso aqui mostra muito como se as pessoas vêm de curioso. Por exemplo, se tu faz uma miniatura e um título muito legal, mas o teu conteúdo não é tão legal, a pessoa gostou, clicou para assistir, assistiu 5, 10, 15, 20 segundos e fala: meu, esse conteúdo não é isso que eu esperava dele. O que aconteceu? O bounce, né, vem de quicar. Então a pessoa meio que quicou no teu conteúdo e saiu. Ela entrou ali. Se tu tem um conteúdo com uma taxa de bounce muito alta, quer dizer que tu fez muito bem o teu título e tua miniatura, por exemplo, olhando para o YouTube, mas o teu conteúdo não tá tão legal. Ou, por exemplo, se tu faz uma taxa de bounce no Instagram muito alta, quer dizer que as pessoas assistem, elas gostam do início do teu conteúdo, mas não gostam o que tu apresenta ali depois dos 15, 20 segundos pensando em um vídeo curto. Agora sim, mais aqui pro final, eu vou passar um pouco mais rápido, porque custo por clique, eu trouxe só um de tráfego pago, que foi o que a Márcia perguntou, porque o clique ele pode ser para vários, pode ser para visualização, pode ser para se inscrever, pode ser para o canal, o que for, mas é o custo que tu paga a cada clique, cada ação que a pessoa faz. Então, que nem eu usei o exemplo da Márcia aqui sobre visualização. Tu pode ter custo por visualização, quanto que tu pagou, quantos reais a cada visualização que tu teve. Custo por inscrito, custo por conversão tem também. Basicamente é ter ideia de quanto que tu paga para o resultado que tu tem. Agora sim a gente tem a taxa de salvamento, que eu trouxe a questão da gente usar, que o Instagram, isso aqui por muito tempo foi muito importante, hoje em dia já não é mais tanto, então quantas pessoas proporcionalmente salvam o teu conteúdo. E por fim, taxa de abandono é muito importante, o drop-off rate, que é quantos por cento das pessoas saem do teu conteúdo antes do final, o que pode ser também considerado inversamente proporcional a calcular quantos por cento das pessoas ficam no teu conteúdo até o final, né? Mas aí não sei a taxa de abandono, enfim, só para ter uma visualização de que tu vai olhar que quanto menor a taxa de abandono, melhor. Por exemplo, e aí tu tem que olhar para cada especificidade de cada métrica, porque taxa de salvamento, quanto mais, melhor. Então, essas são as principais métricas que todo creator precisa saber. Eu sei que é bastante informação, tu não vai saber isso aqui de um dia para o outro. Volto a dizer, eu mesmo sei todas, de trabalhar 10 anos, estudar, mas algumas não são tão utilizadas. Essa aqui para mim são as que tu acaba mais vendo. Dependendo do teu negócio, dependendo do teu conteúdo, tu vai ver mais algumas do que outras, tá? Tem algumas aqui que são importantíssimas, tá? Taxa de clique, isso aqui, gente, tem que olhar a taxa de clique. Taxa de clique no YouTube, não tem como tu crescer sem olhar a tua taxa de clique no YouTube. Tempo de retenção, tempo médio de visualização, todos esses aqui tu tem que ter, tá? Claro, novos seguidores, desempenho por hora também, origem do tráfego, esses são importantíssimos. E aí tu vai, cada vez mais, tu vai tendo familiaridade com os termos, tu vai olhando teus analytics, tu começa a associar um com o outro, tu faz um teste de conteúdo, que ao invés de tu pedir like, tu pede salvamento e vê se melhorou, ou compartilhamento. Então, plataformas e métricas principais. YouTube, eu já deixei bem claro aqui, né? Tempo de visualização e tempo médio de visualização. São coisas diferentes que a gente falou aqui em cima, tá? Porque o tempo é diferente do tempo médio, porque o tempo ele vai considerar soma. Então, eu assisti 10 segundos, a Márcia assistiu 10 segundos, a Gabi assistiu 15 segundos, o tempo de visualização vai ser a soma disso. Agora, o tempo médio vai ser a média entre o tempo que nós três assistimos. E, por fim, o CTR é fundamental, tá, gente? Isso aqui, por si só, eu até estava comentando com o Igor esse tempo atrás, que também trabalha comigo, às vezes está aqui no Papo de Creator, que assim, gente, existem profissionais qualificados somente para fazer miniaturas, e assim como tem profissionais que só vão fazer títulos e textos para miniaturas, porque é de tão relevante que é, de tão importante que é, uma empresa que vai investir na criação de conteúdo pode sim investir em profissionais específicos e especialistas para isso. É muito importante. Instagram, alcance, eu botaria como uma das métricas principais, e taxa de engajamento também, porque tu vai conseguir ter a ideia de se teus conteúdos estão tendo somente alcance pela qualidade deles ou se tu tá construindo uma comunidade. E aí lembra que a gente falou das conexões, e aqui eu coloquei também compartilhamentos e salvamentos. Aqui eu vou tirar salvamentos para não confundir. Compartilhamentos é uma das principais, vou botar assim, compartilhamentos na DM ou Stories, assim eu colocaria
para atualmente, né? Porque realmente, gente, é o que tem que olhar para hoje em dia. Claro que muda, mas no algoritmo, hoje, em outubro de 2024, tem que olhar para os compartilhamentos. Antigamente era salvamentos, tá? Em outra época já foi salvamentos. Resumo, onde focar, então, no YouTube, fica de olho no tempo de visualização e CTR. No TikTok, tu vai priorizar engajamento total e tempo de retenção. Instagram, alcance e taxa de engajamento. E aí, aqui eu boto uma dicasinha final que é bem importante, tá, gente? As métricas vão variar conforme teus objetivos. Considerando, por exemplo, lá que eu sempre trago da Mari o nosso caso, que é o seguinte, a Mari, ela lança músicas. Quando ela tá lançando uma música, por mais que eu queira falar com o máximo de pessoas possíveis, é mais difícil atingir esse objetivo quando eu tô tentando vender a música que está sendo lançada. Porque um conteúdo, para ele ter alcance, ele vai ter características diferentes de um conteúdo para converter a pessoa a assistir a música. A ideia é tu conseguir, né, organizar tudo isso junto, que daí entra uma estratégia bem feita. Tu vai entender, será que eu preciso botar mais um conteúdo de alcance ou mais um conteúdo de engajamento? Tá? Então isso tudo muda e inclusive tu pode olhar individualmente cada conteúdo com seus respectivos objetivos. Tá? Então se teu foco é crescimento, tu tem que focar em alcance e engajamento. Teu foco é em monetização, tu vai ter que olhar mais a conversão e a retenção, porque daí tu quer ter uma comunidade que tu influencia e, consequentemente, tu consegue ter maior influência no que eles vão comprar. Então, cada conteúdo, em um mesmo período, pode ter objetivos específicos, além, claro, da tua conta. A tua conta, geralmente, teu perfil, né, tua marca, vai ter um objetivo geral, que, por exemplo, pode ser durante 1 ano e meio o crescer. Aí, depois desse 1 ano e meio, tu vai fazer ali durante 3 meses uma tentativa de monetizar. Tu vai fazer um lançamento de um curso, tu vai tentar vender um produto. E aí é natural que, nesse momento, o teu tanto engajamento quanto alcance caia. Mas o que vai subir? A tua monetização. Então, tu vai fazer 1 ano e meio de crescimento, depois tu vai fazer ali uma estagnação de crescimento, que é para te para monetizar todo esse crescimento, então ficar mais reto. Aí depois tu quer fazer outro lançamento daqui a 1 ano. E quando eu digo lançamento, não é só de curso, tá, gente? Tu vai focar em ter mais crescimento até lá, porque é natural que no momento que tu comece a vender as coisas, caia esse engajamento. Então, por fim, cada plataforma tem as suas peculiaridades, mas sempre lembra o seguinte: todas elas vão recompensar conteúdos que atraem, retenham e engajem o público, tá? Mas se tu conseguir fazer um conteúdo que mantenha a pessoa assistindo do início ao fim, quanto mais tempo tu conseguir fazer isso, quanto mais conteúdos tu conseguir fazer isso, mais visualização tu vai ter. De todas as formas possíveis. Quer dizer que eu tenho que sempre focar nisso? Tu acabou de ver que não, né, meu querido, minha querida? Mas se tu tiver essa mentalidade, vai te ajudar muito a conseguir ter melhores resultados, tá? Então, bastante técnica, eu sei, mas é preciso, tá? Porque quem realmente quer se desenvolver na criação acaba sendo isso aqui uma profissionalização do teu trabalho, tá? Pra tu conseguir analisar, e às vezes é preciso passar por não dá pra também tu querer ter todos os conhecimentos sem estudar. E aqui eu espero que tu estude, pode pegar um caderninho, mas é importante olhar para esses números. Então, meu querido, obrigado. Espero que eu tenha te ajudado. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui e te espero no Papo de Creator toda segunda às 14 horas para a gente falar de tudo aquilo que envolve a criação de conteúdo. Um beijo!